Tem. Davi, nós temos a nossa música de mudança de bloco? Ainda não temos. Então, a música é eu mesmo, pessoal. Vamos mudar de bloco agora, porque o assunto virou. Já tentei entender um pouco o Thiago, tá difícil, viu? Tô aqui captando. Nada, mas, Thiago, na tua opinião, olhando para aquela câmera, o que é Red Pill? Tá boa. Vou dar a minha visão. Isso, é a tua visão. Tá, Jamile, vou dar a minha visão. Rapaziada, não fiquem assustados. Red Pill nada mais é do que uma visão racional e lógica sobre o relacionamento, as dinâmicas sexuais e a vida. É a forma que eu prefiro definir, tá, Jamile? E eu sempre coloco como ou um estilo de vida ou uma filosofia. Nunca como um movimento. Entendeu? Era a próxima pergunta. Exato. Cara, eu venho falando isso já há algum tempo. Por quê? Porque a pessoa sempre tenta colocar um sentido negativo na palavra movimento. Você não ouve a palavra, por exemplo, filosofia sem terra. Você vê movimento sem terra. É diferente, isso, entendeu? Então, o movimento está diretamente ligado à movimentação, à ação e, de certa forma, à baderna. Então, todo homem pode ser Red Pill? Eu acho que, na verdade, todo homem nasce um pouco Red Pill, viu, Jamile? E aí ele vai entrando debaixo de um monte de narrativa e norma social, tentando se enquadrar naquilo que a sociedade espera dele. Ele para de ouvir a voz interna que ele tem dentro dele. E ele acaba blupilando, virando um cara que vive num conto de fadas, um mundo ilusório. Que nada é perigoso, que não tem perigo inerente num relacionamento, que as mulheres não podem, de repente, passar o cara pra trás. Quando a gente fala de Red Pill, a gente volta àquele filme Matrix. Então, nós teríamos aquela pílulazinha azul, a vermelha. Perfeito. E aí o homem toma, escolhe o do conhecimento, e aí a vida dele se transforma. Exato. Então, a partir do momento que o homem diz, eu sou Red Pill, você pode confirmar comigo que ele estaria transformado para poder entender e compreender como funciona o relacionamento, para não cair nas armadilhas, golpes da mulherada? Em tese seria isso, tá? Em tese seria isso. Eu já me assim, ó. É como se... Eu costumo dizer assim, Jamile, que é um despertar pro cara, tá? Só que isso pode ser um despertar contínuo por toda a vida dele, ou pode ser um pico, tá? Por que eu te falo isso? Porque o cara, ele pode, assim, cair num contra do Thiago. Achei muito massa. Agora eu tô red piladão, não tomo golpe de nenhuma mulher mais. Até ele tomar o primeiro chá de buceta, começar a namorar e, volta tudo a mesma coisa, entendeu? Você acha que hoje em dia, baseado nas leis misândricas e grande maioria que nós temos, ser Red Pill acaba se tornando uma necessidade pro homem? Eu acho. Totalmente. O que o cara tem que aprender desde cedo? Português, matemática, conteúdo Red Pill. É tipo isso, tá, Jamile? Por que eu falo isso, tá? Primeira coisa, todo conteúdo agregado pra você nunca vai ser prejudicial. Sim. Se eu sentar agora pra ler um livro sobre feminismo, eu vou aprender alguma coisa. Isso é fato, tá? Segundo, estamos falando de um conteúdo final dos anos 90, anos 2000, tá? Que tem validação, assim, Jamile, milhares de relatos de caras que estavam num grupo, num fórum, tipo, na internet, lá no começo dos anos 2000, compartilhando experiência, uma série tipo, de dados estatísticos traçados, que fala, cara, por que isso acontece com os homens? Qual que é a taxa de divórcio? O que acontece se eu me relacionar com uma mulher que tem problema com o pai dela, entendeu? Sim. Então, veja, é um conteúdo que ele, queira ou não, Jamile, eu costumo dizer que é o seguinte, a gente não gosta de pagar seguro de carro, só que todo mundo paga. Fala assim, cara, eu espero não poder usar. Espero não precisar usar, mas eu prefiro pagar. O conteúdo Red Pill nada mais é do que isso, entendeu? Então, assim, eu prefiro ter esse conteúdo, conhecer ele, saber quais os perigos que eu posso encontrar se eu me relacionar com uma mulher. E, bom, eu vou tocar da melhor forma possível, mas eu tenho acesso a isso. Então, do que eu não conhecer, fechar a cabeça e você fica à mercê do destino. Eu também abordo questões comportamentais, inclusive preventivas. Eu já fiz um curso, Manual do Homem Inteligente, não tenho mais esse curso. Esse curso, ele tá disponível pro pessoal, compraram na época ainda. Tá. Né? E o meu livro que vai sair é justamente nessa linha de raciocínio. Né? Então, eu poderia até dizer que os meus seguidores devem te assistir, justamente para evitar qualquer tipo de conflito ou problema advindo de um relacionamento, viu, pessoal? Então, deixo a dica aqui. Olha só, Muito bom. Thiago, o meu filho, de 14 anos, ele te segue. Que bom. Né? Que bom. Então, ele queria muito vir, isso aquilo acabou não dando certo, mas... Como que ele chama, Jamile? É Caio. Caio? Isso. Abraço pro Caio. Boa, Caião. E teve uma coisa que me chamou bastante atenção. Olha só o que aconteceu na escola.
Eu nunca contei isso daí. Vou compartilhar aqui contigo numa conversa de maneira informal. Eu recebi uma notificação. Tá. Recebi uma notificação dizendo que o meu filho estava suspenso porque ele tinha se envolvido numa discussão e batido numa colega, numa menina. Uma menina. Uma menina. Eu estava no trabalho. Quando eu recebi a notificação, era meio-dia. Eu fiquei já, o meu sangue subiu. Eu digo, como? Meu Deus, eu ensino Moleque ele, de jamais boa, pode bater numa tranquilo. mulher, isso, aquilo, pam, pam, pam. Quando eu chego em casa para aplicar a disciplina, já com, né? O que é disciplina, Jamile? É uma chinelada ou não? Você Não, você porque tem cara que você conversa de boa, né? De boa, não. Por quê? Porque eu tava muito chateada. Mas só que hoje o Caio tem 14 anos. Se eu bater nele, não sai uma lágrima. Ele não adianta bater. Né? Então, mas assim, quando eu fui conversar com ele, eu digo, poxa, o que foi? Ó, rapaz, eu imprimo, né? Ó, olha aqui o que eu recebi. O que tu tem a dizer sobre isso? Aí ele, poxa, mãe, eu peço desculpa, mas eu não tava mais aguentando. Aí eu digo assim, calma lá, não tava aguentando o quê? Aí, não, eu falei assim, eu digo, porque você não pode bater em mulher? Ele disse, poxa, mãe, eu não tava mais aguentando. Eu digo, aguentando o quê? Aí ele disse assim, mãe, essa menina bateu em todos os meninos da minha sala. Ela já tinha me batido. Eu aguentei por eu ser homem. Ele falou exatamente desse jeito. Só que hoje eu não suportei mais. Quando ela veio me bater, eu peguei, segurei ela pela mão e empurrei ela. Eu me defendi, mãe. Só que na hora exata o professor estava chegando. E viu só ele pegando e empurrando. Isso. E aí o que ela fez? Ela olhou pro professor e começou a chorar pro professor. E aí o professor tirou a gente e eu fui suspenso. Aí eu disse assim... Bem, eu preciso confiar no meu filho, né? Eu digo, Com meu certeza. filho, olha pra mim, você tá falando a verdade? Tô. Eu digo, então, agora a gente vai sair daqui, vamos na escola, porque se ela tá fazendo isso, ela vai ter que receber uma suspensão também. Você errou, tudo bem, né? Porque se você já tava apanhando, era pra ter notificado a direção. Aí ele falou assim, mas eu falei pra professora, e a professora, por ela ser mulher, ela não fez nada. Puta E que aí, pariu. olha a diferença. E não foi só eu, mãe. Ela já estava batendo nos outros colegas, os colegas falaram para os professores e eles não fizeram nada. Só porque ela é mulher. Ele falou exatamente isso. Rapaz, eu fiquei chateada. Eu digo, ou seja, o que eu aplico tá acontecendo com meu filho. Eu digo... Isso que eu ia te falar. Você tem noção, Jamile, que assim, ó... Teu menino de 14 anos foi vítima de uma falsa acusação, quase? Mas aí, o que aconteceu? Quando eu fui Pelo na menos escola... parcial, né? Até o momento que eu não sabia o que tinha acontecido. E aí eu fui na escola. Quando eu cheguei lá, conversei com a coordenadora. Eu me respondi, eu disse que estou indo na escola agora e eu desejo falar com a coordenadora. E aí a coordenadora desceu, veio conversar comigo. Eu digo, aí a coordenadora me ouviu, expliquei o que tinha acontecido. Eu digo, coordenadora, eu quero saber o que vai acontecer com essa menina. Ok, meu filho vai ser suspenso. Boa. Já conversei com ele, mas eu quero saber dela. Porque ele informou que ela já agrediu vários colegas, ninguém fez nada por ela ser mulher na escola, e agora ele foi lá e se defendeu e aconteceu isso. Então eu quero saber o que foi que aconteceu com ela. Aí ela disse assim, mãe, quando tem a ocorrência, a gente não manda para vocês do que aconteceu com o outro aluno. Mas ela também foi suspensa porque os outros alunos testemunharam dizendo que ela agredia eles, tá? Então, tanto o seu como ela... Os pais receberam, sim, as notificações. Aí eu digo, foi? Então tá bom. Então, ou seja, mas você percebe que os professores naquele exato momento, já adolescentes, nós estamos falando de adolescentes, 14 anos, recebiam a reclamação dos meninos e não levavam a direção. Quando foi ela, porque o professor viu, ela chorou e, de repente, eles fizeram um alarde. Você acha que, baseado no contexto geral, voltado para homens adultos, você entende que o sistema, ele é pró-mulher? Puta, 100%, Jamile. Eu falo assim, ó, totalmente a favor da mulher. Quem não tá enxergando ainda isso, inclusive as mulheres, está vivendo numa realidade paralela, tá? Vamos só pegar como exemplo, você citou lei misândrica, né? Sim. Pega aí nos últimos 5 anos, que seja, pode até pegar do governo Bolsonaro. Estamos nem falando de governo Lula aqui, tá? Eu fiz a comparação Exato. de leis. Então, e o do Bolsonaro teve mais. Exato, você manja mais disso aí do que eu. Eu recebi uma vez uma entrevista, uma entrevista da Folha de São Paulo, né? Que veio me perguntar sobre as leis, inclusive. Eu falei, cara, o que você tá me perguntando sobre isso? Sendo que teve mais leis sendo aprovadas contra os homens no próprio governo Bolsonaro do que no governo Lula. Então, assim, você não tem hoje, Amelie, praticamente quase que nenhuma lei a favor dos homens.
Os caras estão literalmente por si E só. são muito poucas que dá pra gente contar nos dedos e ainda estão querendo diminuir, querendo revogá-las. Exato, perfeito. Então, assim, se você. O que os homens têm que começar a entender? A partir do momento que você tem um aparato judiciário inteiro contra você, é contra, tá? Não estamos falando de neutralidade aqui, também é meio pra cada um. Não, os caras estão contra. As leis estão contra os homens. Cabe a você assumir responsabilidade sobre isso e entender que a minha proteção legal está totalmente nas minhas mãos. Aquilo que eu puder fazer, eu tenho que fazer por mim. Eu não posso esperar, porque assim, o que eu percebo, tá, Jamile? Recebo muita reclamação de homens falando, pô, não sei se você viu lá, a Maria da Penha vai mudar isso, mudar aquilo. Eu falei, cara, eu sei. Só que a não ser que eu me torne um deputado daqui a alguns anos e faça alguma coisa para tentar mudar, o que eu e vocês podem fazer agora não é saber como burlar a lei, porque não tem como, mas saber como se proteger indiretamente do efeito dessa lei. Entendeu? Então, eu diria assim, tá, Jamile? O negócio tá inteiro de ponta cabeça. Você tem hoje um monte de mulher que reclama que tá muito complicado de ter um relacionamento, mas por quê? Os caras estão com medo de se relacionar, com toda certeza. Sabe, assim, eu entendo 100% assim, por que os caras estão literalmente saindo fora do mercado sexual, saindo fora do mercado de relacionamento, porque o cara não vê vantagem. Quando eu falo não vê vantagem, é não ver vantagem em nada. Qual que é a chance de você tomar um golpe e perder 500 mil reais de um golpe do Pix? Muito pequena. Qual que é a chance de um homem perder 500 mil reais? É só casar. Você tá entendendo do que eu tô falando, assim? Sim. É muito mais fácil do cara perder o patrimônio dele, cara, só de entrar no relacionamento. Então fica complicado, cara. E tem detalhes que eu fico assim, por exemplo, um caso que eu não posso entrar em detalhes, porque é um caso do meu escritório, não vou citar estado nenhum, Perfeito. mas assim, o cara era advogado, virou oficial de justiça federal, Tá. conhecia das leis pra caramba. Tomou ferro. Não, detalhe, é uma pessoa que não é leiga, que sabe os esquemas, inclusive isso daí aconteceu, foi em outro estado, mas ele era carioca, então ele sabia dos esquemas. Sabe o que foi que ele fez? Ele conheceu a menina depois que ele virou oficial, que ele foi para outro estado, Tá. e ele conheceu a mulher, ele depois conheceu a mulher, ela juntou isso no processo, ele mandou, inclusive, mensagens, amor, sai do emprego, é grávida, fica só cuidando da criança, relaxa, vai dar tudo certo. Ela usou isso como prova. Ele mesmo Resumindo, ele tava sendo super prestativo, sempre super solícito. Ela pediu para ela sair, para ela ficar cuidando do bebê. Quando eles se separaram, ela foi lá, fez uma falsa acusação, ele foi expulso da própria casa. E aí, o pior não foi isso. O pior foi que ela entrou com processo para conseguir pensão para ela, não tô falando da criança. A pensão para ela foi um percentual maior comparado com o do filho. Ao invés, o filho era um exemplo, tá? O filho era 25%, ela conseguiu 28%. Só pra ter uma ideia, baseado na renda do cara. O cara ficou desesperado. E aí as provas dele foi nesse sentido. As provas que ela usou foi nesse sentido, que ele pediu e ela provou que todo o período do relacionamento, quem estava bancando era ele. 4 anos de relacionamento. Ou seja, o homem sabia da lei. Eu sempre dou a dica, o Tiago, não sei se você já pensou nessa hipótese. Você vai casar? Primeira coisa, não deixa sua mulher perder o emprego. Perdeu o emprego, amor? Entra em outro. Já entregou o currículo? Pelo amor de Deus, vamos entregar. Eu vou te ajudar. Eu gosto do seu conteúdo, Jamile. Porque se a mulher perde o emprego, o cara banca ela por 1 ano e ele deixa ela, os dois se separam, é arriscado ela entrar com o processo e conseguir a pensão em favor dele. E os caras não percebem. Aí é o que tu falou, eles estão numa bolha que eles não percebem que quem vai se prejudicar é eles. Não vai ser ela. Perfeito, 100%. E a gente acaba... Eu vou até um pouco além. Eu gosto desse tipo de bate-papo, né, Jamile? Porque a tua visão aí do que acontece vai me abrindo margem para trazer outros assuntos também, que eu amo, né? Eu vejo assim, tá, Jamile? Eu sempre ouvi muito debate, principalmente no meio das mulheres, de que todos os caras não prestam, ou todos os caras são ruins, todos os caras são cachorros ou pilantras. E eu falei uma vez uma coisa que eu acredito muito, tá? Eu acredito que a porcentagem de homens filhos da puta é muito pequena se comparado com bons homens. Entendeu? Então, assim, eu não sei, cara, eu não sei aonde tem tanto homem filha da puta aí que essa mulherada tanto acha. Então, o que eu acredito é, existe uma pequena porcentagem de homens que são ruins para as mulheres, né? E, obviamente, assim, por N questões, que não preciso nem aprofundar aqui, as mulheres acabam se atraindo por esse tipo de mulher, de homem pilantra real, né?
Só que, cara, todo esse movimento, igual esse que você falou, né, do oficial de justiça e tudo mais, que em tese é um bom homem, que todas as ações dele Sim. foi pelo bem do coletivo, pelo bem da família, acaba transformando um cara, cedo ou tarde, num cara mais frio e sem coração, entendeu? Então veja bem, esse que é o ponto, tá? Do que adianta a mulherada perguntar cadê os bons homens, sendo que vocês não estão fazendo nada pra resgatar o melhor desses caras? Entendeu? Na primeira Sim. oportunidade que o cara é bondoso contigo, você vai lá e decepa Pega o o cara, cara. praticamente, entendeu? Então é muito complicado, realmente, né? Porque Tem bons homens por aí, mas, meu, tá complicado. o que ele falou pra mim, disse, doutor, eu nunca imaginei. Primeiro que eu casei, lembra do Júlio Balestrin? Sim, O que foi que o total, Júlio falou? Ele disse total. assim, eu casei pensando que nunca eu iria me separar. Por isso que não passou na minha cabeça de escolher o regime de separação total de bens. Perfeito. E eu já falo, é uma coisa que eu falo, tá, Jamile? Assim, ó. Com todo o respeito, mas é um pensamento burro, tá? Eu digo assim, pensamento que sempre tive, tá? Pô, eu vou casar, espero que não acabe. Tá, mas vamos pensar em probabilidade, coisas acontecem, pode acontecer de acabar. Então, como que você entra numa coisa pensando que nunca vai acabar? É tão infantil, Jamile, como eu levar minha vida achando que eu nunca vou ficar doente. Ou Sim. eu tocar minha vida pensando que eu nunca vou ser mandado embora do meu trabalho. Ou pensar que eu nunca, de repente, vou querer trocar de emprego. Cara, como que você entra, como que você leva a vida pensando que o casamento é pra sempre? Você tá entendendo? Eu disse assim, cara, são algumas crenças tão fortemente enraizadas na cabeça do pessoal que o pessoal comprou sem questionar. Cara, cadê o seu poder de questionamento? Questiona. Aonde falaram pra você que o casamento é pra sempre? Ah, porque tá na igreja católica. Tá bom. Respeito a sua fé, respeito a sua religião. Prefiro viver no mundo real. Eu sou um cara Mas espiritualizado. o casamento é para ser para sempre, Exato. mas na prática não tá acontecendo. Pois é. Inclusive, a própria igreja tem um mecanismo pra poder anular um casamento. Por quê? Porque a própria igreja também entende que se não for pra sempre, o que a gente faz? Então, assim, eu vejo assim, tá, Jamile? Eu não sou um cara totalmente... O Thiago é paranoico, né? Ele só pensa em as coisas podem dar errado. Não. Mas eu falo uma coisa. A minha capacidade de não cair do cavalo com pequenos deslizes que as pessoas caem, né? É muito, tipo assim, é muito clara. Então, eu consigo analisar onde tem possíveis riscos, não só de relacionamento, mas em outras coisas também. Eu acho que todo mundo deveria fazer o mesmo, tanto homem quanto mulher. Entendi. Até quando a gente fala, né? Eu tenho, assim, mulheres que entendem com muita clareza aquilo que eu falo, que elas assim, pô, Thiago, adoro o seu conteúdo, né? Mas por quê? Porque a mulherada também consegue, logo de cara, saber se o cara é bom para um relacionamento ou não. O sinal tá ali, né, Jamile? Essa que é a ideia. Você consegue ver, né? Então, ponto, né? Thiago,